Olá pessoal, tudo bem? Professor Adiel aqui com mais uma live do nosso Instagram, né? Você que é seguidor aqui do nosso Instagram, quero agradecer você imensamente, né? Você que faz parte aqui desse grupo de atualmente, deixa eu ver aqui, 1785 seguidores e amigos, né, que estão aqui presentes. Então agradeço a cada um de vocês por fazerem parte aqui da nossa live. Vamos fazer o professor Lourenço Torres, hoje nós vamos entrevistá-lo. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem, Adiel? Boa noite. Como é que Boa está? noite. Vou bem, graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui o volume. Pronto. Que maravilha a gente poder falar aqui por mais uma forma, né, de comunicação, né? Fico, Verdade. fico muito feliz e grato aí pelo aceite do convite aqui de participar do nosso Instagram, viu, professor? Eu é que fico muito honrado de poder contribuir de alguma forma, né, com esse seu projeto aqui pelo Instagram nessa noite. Tão feliz, né? Espero que a gente possa fazer um bom debate e trazer algumas informações, né, que possam ajudar essa nossa juventude nas suas decisões futuras, não é mesmo? Isso, exatamente. Aqui, professor, eu tive a honra de dar aula de ciência política mais de uma vez, né? E nessas aulas, a gente percebe o quanto os alunos hoje eles estão mais politizados, né? Como até os nossos seguidores aqui do Instagram que a gente acompanha também, o quanto eles se envolvem quando a gente entra num assunto político ou coisa do tipo. E me preocupa a gente ter uma abordagem, né, do ponto de vista técnico, principalmente entrevistando alguém que tem experiência na análise, no estudo de discursos políticos, enfim, como é o senhor, para que a gente possa instruir, de certa forma, trazer um pouco mais de educação, de formação para esses alunos e seguidores. Né? Inclusive, esse semestre vai ser um semestre da qual nós vamos voltar a tratar sobre o tema de ciência política, e esse é um ano de eleições, né? Ano de eleições. Então, mais uma vez, a gente precisa compreender aí a importância, né? Eu dou as boas-vindas aqui ao pessoal que está participando, meu amigo Gustavo Ramos, Pegeu Contábil, Maria Lúcia, Carla Alcântara, Cristiane, nossa amiga aqui, falou para você, ó, mestre, botou dois coraçõezinhos. Ela foi aluna minha com você, sabe que o professor Lourenço foi meu professor, né? Mais uma vez, meu orientador de monitoria, esteve no meu casamento, é realmente um grande mentor, né? Então, foi meu orientador do TCC, então a minha gratidão por você, meu amigo, é eterna, viu? Mas eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouquinho sobre a sua atuação, sobre o foco da sua pesquisa, sobre o que você tem trabalhado no doutorado. Eu queria que o pessoal conhecesse um pouquinho mais do seu trabalho. Ah, ok. Obrigado por suas palavras, meu prezado Adiel. Na verdade, eu me sinto muito honrado em poder estar junto com você, agora como colegas, né? Não só de profissão, porque eu sou advogado, né? Egresso da Uninassal, graças, mas também como professores, né? Agora estamos todos nessa casa maravilhosa que é a Uninassal. E depois que eu me formei em Direito, eu fiz a minha especialização na área processual, né? Eu fiz uma pós de Direito Processual Civil, Penal, Constitucional e Trabalhista, e depois eu segui para o mestrado, né? Tanto na especialização como no mestrado, eu fiz trabalhos relacionados com a retórica, né? O meu TCC de conclusão de curso foi
sobre os meios técnicos aristotélicos de persuasão, né, que servem para análise de discurso de uma maneira geral. E lá na pós eu também fiz um trabalho sobre uma análise retórica com respeito a embargos de declaração, uma vez que embargo de declaração envolve discurso, né? Mas é claro, a gente estava falando de discurso jurídico. Depois eu segui para o mestrado na Federal, né, na UFPE, e lá consegui ingressar na linha de pesquisa ainda existente sobre pragmatismo e retórica. O professor João Maurício, que foi meu orientador na graduação, não estava mais lá, mas ainda assim consegui fazer um trabalho que se dedicou aos discursos do Teixeira de Freitas, né? Porque a gente queria trabalhar história das ideias do Brasil, né? História das ideias jurídicas aqui no Brasil, então foi algo bem delimitado. E depois, para o doutorado, eu ingressei com também um projeto de análise de discurso, fazendo uma interseção entre a retórica e a ACD, que é a análise crítica de discurso, né? Hoje eu estou analisando discursos jurídicos, né? Mas o arsenal de categorias e de elementos que nós usamos nos discursos jurídicos, como vocês vão ver, também se aplicam a qualquer tipo de discurso, porque, afinal de contas, discurso é tudo aquilo que é dito, que é trabalhado a partir da palavra, né? E como palavra que constrói as realidades da nossa vivência, a retórica tem essa alternativa de poder analisar qualquer tipo de discurso, né? Então, minha trajetória foi essa, e nessa trajetória, claro, tive a grata satisfação de trabalhar com você, não só em sala de aula, hermenêutica, iniciação científica, monitoria, mas também lá naquele grupo de pesquisa, que era um grupo de pesquisa sobre filosofia e retórica, né, onde desenvolvemos vários trabalhos que continuam, né, aqui na Nassau e que devem voltar para o Nabucco, que está também dando continuidade à reabertura do seu curso de Direito, né? Então, fica aí, né, um pouquinho da minha trajetória nessa questão que envolve a linguagem como um todo, e eu espero que nessa noite a gente possa trazer alguns elementos que ajudem, né? Tem muita coisa, né, mas pelo menos um pouquinho vai poder ajudar os nossos alunos, os nossos seguidores a melhor observar a linguagem que é utilizada nos discursos, principalmente, né, nessa perspectiva, né, nessa abordagem mais política, como você está propondo para nós hoje. Perfeito, eu não tenho dúvidas de que o que nós vamos falar hoje vai ser de importância primordial. Eu creio que, claro que não vai ser de importância nacional, queríamos nós, se o alcance fosse assim, se essa live estivesse passando na TV Globo, no lugar das novelas, né? Mas o alcance, eu tenho certeza de que vai impactar aqueles que nos deram a honra de acompanhar essa live, né? Então vamos falando sobre isso, sobre essa importância. Qual seria a importância de uma pessoa? Não digo apenas, né? Claro que é o nosso foco. Muitos são seguidores nossos, são da área de direito, são estudantes, são advogados, né? Mas de um modo geral, qual é a importância da gente saber o mínimo para analisar um discurso político? Qual é a importância da gente saber analisar um discurso político, ter um pouquinho, né, não digo ser um profissional, mas entender quais são os mecanismos para a construção desse discurso, o que está querendo ser passado, enfim, qual é a importância, de modo geral, para analisar um discurso político? Eu diria, prezado professor Adiel, que a importância da análise de discurso jurídico poderia ser resumido em, vamos dizer assim, dois momentos ou de duas formas, né? Uma forma positiva e uma forma negativa. A forma positiva é que todos nós fazemos parte da vida política do nosso país.
Não tem como a gente se eximir disso aí, da gente se afastar disso aí. Todos nós participamos, até porque o voto aqui é obrigatório, né? Então a gente é obrigado a votar, né? Então a gente tem que participar. Mas não é só isso que faz da gente um cidadão, não é? Ou seja, alguém que participa do processo do escrutínio, né, do processo eleitoral. Na verdade, a gente tem que ver que todos nós, principalmente aqui nesse estado moderno, onde a gente é levado a participar da vida pública, a gente tem que melhor analisar aquilo que é proposto para nós, exatamente para que a gente possa fazer uma, como é que diria, uma valoração, né? Ou seja, a gente possa analisar é um termo, vamos dizer assim, muito vasto, né? Mas, de qualquer forma, a gente possa melhor entender aquilo que está sendo passado para nós, a gente possa valorar, né? Ou seja, avaliar aquilo que está sendo apresentado para nós e, dessa forma, a gente possa escolher, né? E fazer representar aquilo que a gente tem como valor também vamos dizer assim, nas propostas, né, que são feitas pelos nossos políticos. Isso seria, vamos dizer assim, a questão positiva, ou seja, a gente ter uma consciência daquilo que está sendo transmitido para nós, a fim de que a gente possa fazer um julgamento daquilo que está sendo apresentado e, dessa forma, a gente poder comparar com os valores daqueles que estão apresentando esse discurso público para nós, a fim de que a gente possa escolher aquilo que melhor se adequa às nossas necessidades e aspirações. É importante a gente analisar o discurso político para que a gente possa, se não evitar, mas pelo menos minimizar o grau de engano, engodo, ou como a gente diz popularmente, de enrolação, né? Que são, na verdade, formas de distração que muitas vezes vêm ocultadas nas propostas que são apresentadas. Então, se por um lado alguém que conhece da retórica consegue fazer um melhor juízo daquilo que está sendo apresentado para nós, por outro lado, isso também nos previne, né, de ser enganados ou de ser enrolados, porque qualquer pessoa e também os políticos, né, a gente vai encontrar aqueles que fazem boas propostas e aqueles que vêm com enrolações. Então, se a gente tiver esses instrumentos para fazer as avaliações, a gente com certeza vai poder exercer essas duas funções com muito mais eficácia. Perfeito. Eu entendo, um ponto de vista positivo, né? E essa outra de proteção também, né? Que é importante a gente entender já que a gente já definiu o escopo da importância, eu queria chamar a atenção do professor para o seguinte: todos os anos, em janeiro, eu fico muito atento às redes sociais do Exército Brasileiro. Se você viu também, não foi? E aí eu fico sempre atento, porque eles divulgam lá o ano de nascimento dos possíveis conscritos ao Exército Brasileiro. Aí ele desse ano, ele colocou lá: aqueles nascidos em 2004 devem se alistar esse ano. Eu disse, nossa, 2004 o pessoal nascendo, já está fazendo 18 anos e já já tendo que se alistar, não é mesmo? Então, quer dizer, então, imagina só que a gente pegar, por exemplo, o pessoal que já vai poder votar, que aí é com 16 anos, né? E aí a gente imagina o pessoal que está nascendo ali em 2006. Então é uma coisa muito próxima, né? Que é muito, muito próxima mesmo. Então, quando, por exemplo,
nós tivemos o último impeachment do Brasil, essa pessoa que pode votar tinha apenas 10 anos de idade, né, em 2016. Então, a memória, a lembrança política, ela é muito recente, muito, muito recente. Então, Verdade. pensando nesse público jovem que fazendo, que nasceu aí em 2004, 2006, nasceu, vamos dizer assim, depois que as Torres Gêmeas caíram, né? Vamos imaginar esse público jovem, como é que esse público jovem, em ano de eleição presidencial, deve analisar os candidatos, como é que eles devem, como eles devem analisar esse discurso político. A gente está vendo muito discurso, né? Vários candidatos já brigando entre si, outros fazendo alianças, quando no passado a gente sabia que eles já não, a gente imaginava que nunca seriam alianças, agora já estão sendo formadas. Como é que o público jovem, né, que chegou agora, aí se alistando no exército, né, ou vai votar pela primeira vez, devem analisar esses discursos políticos que já estão acontecendo no nosso ambiente? Veja, Adiel, vejam que são duas coisas, né? Uma coisa é a gente analisar a pessoa do político, né? Outra coisa é analisar o discurso político desse candidato ou pré-candidato, né? Por enquanto, a gente prefere enquadrá-los como pré-candidatos, ou pelo menos aqueles que estão apenas se mobilizando, né, nessa esfera política, a fim de que as coisas não fiquem assim tão de sopetão, né? Se bem que oficialmente, né, essas candidaturas deveriam, segundo o direito eleitoral, serem apresentadas apenas mais adiante, né? Mas aqui é Brasil, né? As coisas vão acontecendo e parece que ninguém vai observando esses detalhes, né? É coisa que eu creio que o jovem também deve estar atento, tá certo? Mas eu vou tentar fazer uma conexão entre essas duas coisas, né? A pessoa do político e o discurso dele. Até porque, em retórica e nas ciências que estudam a linguagem, é impossível você dissociar, afastar, separar aquele que profere o discurso do discurso que é proferido, né? Discurso envolve um orador e um receptor, né? Aquele que fala, né? Aquele que escuta, né? Então, sempre a gente vai ter que observar esses elementos conjugados, né? Associados, né? Por outro lado, a gente não pode esquecer que o discurso em si, uma vez falado, aí sim ele poderá ser isolado para ser analisado. Existe um momento, né, em que o discurso é dito, né, ele é transmitido, e aí o que é que vai acontecer? Você é impactado, né, por vários fatores retóricos com respeito àquele discurso, mas depois você pode, de uma forma mais analítica, mais crítica, como a gente diz também, mais fria, isolar aquilo que foi dito e analisá-lo, né? O que um bom eleitor faz com aquele momento do discurso e depois, né, ele deve sim isolar aquilo que foi dito e analisá-lo, porque existem muitas coisas envolvidas nisso aí. E aí, é claro, a gente precisa encontrar alguns elementos para basear a nossa análise. A gente não analisa segundo o nosso achismo, né? A retórica, ela é uma metodologia muito bem estruturada e estruturada há muito tempo, né? Os que nos assistem devem já ter ouvido falar de grandes filósofos, né, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e a gente, desde aquele tempo, ou até mesmo antes desses grandes filósofos,
da antiguidade grega, a gente já encontra pessoas preocupadas com as análises de discursos. Um deles foi exatamente o Aristóteles. E ele faz uma separação muito técnica com respeito àquilo que é discurso, por exemplo, jurídico, de um discurso político e de um discurso que ele denominou genericamente de epidítico, ou panegírico, ou laudatório. Tá? São os outros tipos de discurso que ou não têm as características do discurso jurídico ou não têm as características do discurso político. E aí é muito importante que o eleitor, né, até mesmo o jovem eleitor, conheça algumas características essenciais daquilo que é, de fato, um discurso jurídico. E o que constitui como característica um discurso político. Por exemplo, quando a gente está falando de discurso jurídico, o que a gente está lidando ali são causas que são levadas aos tribunais e nessas causas o que se busca é argumentar a respeito de fatos que já aconteceram em busca daquilo que a gente chama de justiça, não é? Então vejam que as características são muito específicas. No discurso político, as características mudam completamente. É claro que muitos dos nossos políticos, por terem estudado direito e por estarem envolvidos, por exemplo, na produção de leis, vão misturar essas características do jurídico com o político. Mas, se a gente quer analisar um discurso político, a gente tem que conhecer as características, por exemplo, do discurso político em si. Primeira coisa é que muda o público-alvo, né? Enquanto o discurso jurídico é levado aos juristas, né, aos tribunais, a gente está lidando aqui com um público muito específico, como, por exemplo, os eleitores, né? A mídia que vai divulgar esse discurso para os eleitores. Por outro lado, a gente também tem o discurso político que é levado aos correligionários. Por exemplo, quando a pessoa já está eleita, quando está falando aos seus parlamentares, ou, por exemplo, um político do executivo, quando está falando com os seus ministros, os seus secretários. Vejam que os públicos são diferentes, né? Se a gente, como eleitor, quer analisar um discurso que é feito para o eleitor, é uma coisa. Se a gente está vendo como eles, já eleitos, estão falando, né, externando os seus discursos para os seus correligionários, é outra coisa. Mas, de toda forma, a ação principal do discurso político é convencer por meio de sugestões e aconselhamentos. Tá? A retórica ela sempre tem essa característica imbuída dentro dela, que é a da persuasão. É claro que nem toda retórica é persuasão. Existe a parte analítica da retórica, que ela é mais descritiva. Mas a retórica que analisa, ela vai terminar sempre procurando aqueles elementos que conduziram, que persuadiram, que convenceram as pessoas de que, por exemplo, ele é o melhor candidato e a proposta dele é a melhor. Percebe? Então, aí a gente vai ver que, diferentemente do discurso jurídico que falava de fatos passados, o discurso político ele vai se voltar para questões futuras, né? Porque, primeiro, ele quer convencer você a votar nele no futuro e ele vai apresentar proposta que ele diz, pelo menos, né, promete que vai realizar também no futuro. E aí vejam, né, se o passado é difícil de constatar, imagine o futuro que é tão incerto. Mas, de toda forma, a gente ainda tem que acreditar nas promessas, principalmente quando a gente analisa o caráter, né, do político, porque se ele está prometendo, a gente espera que ele tenha palavra, que ele tenha caráter para cumprir as suas promessas, não é mesmo? Agora, o valor que está sendo levado dentro do discurso político não é mais a busca da justiça, né? A justiça é algo que se trabalha mais na esfera jurídica e num âmbito assim mais filosófico, tá certo? O que o discurso político procura levar é
principalmente destacar aquilo que é útil para o interesse público, ou seja, para o interesse geral, né? Para o interesse de todos, o bem-estar de todos. Então, vejam que quando a pessoa foge dessa apresentação de propostas daquilo que é útil, né, daquilo que é necessário para a melhor convivência da sociedade, aí a gente já começa a ficar meio desconfiado, né? Por que é que o político não está apresentando propostas de fato consistentes com a necessidade do interesse público? Né? Por que que ele está entrando em algumas pautas polêmicas, algumas pautas, como a gente diz hoje em dia, politicamente corretas, mas que têm pouca aplicabilidade na pessoa dele ou na posição dele, percebe? E nisso é que a gente vai lembrar que os argumentos que eles vão ou devem apresentar são, por exemplo, os exemplos, os paradigmas. Né? Vejam, isso tudo já tinha sido pressuposto por Aristóteles lá no seu livro A Retórica, né? 400 anos, né? De uma forma bastante grosseira, dizendo antes de Cristo. Né? Mas isso até hoje é utilizado, tá certo? Então, ainda, né, se você me permite, vamos dizer assim, fazer uma digressão, né, com respeito ainda a essas posturas aristotélicas, a gente tem que lembrar que nessa apresentação de argumentos do orador, que ele vai apresentar, por exemplo, exemplos e paradigmas, a gente tem que observar algumas estratégias que eles utilizam. E não pensem que eles são despreparados, né? Tem alguns que são, certo? Né? Principalmente os mais novos. Mas, em geral, eles são muito bem assessorados e eles são levados a preparar muito bem os argumentos que eles vão utilizar a fim, como eu disse, de convencer, de persuadir o seu eleitorado, ou pelo menos a base eleitoral, a votar nele. É claro que existem algumas bases, mas isso aí já não é uma questão de discurso político, né? Existem algumas bases que já estabelecem aquelas plataformas, né? Isso é algo, eu considero algo negativo, porque termina se reportando aqueles currais eleitorais, né? Onde já existe uma base formada, as pessoas vão votar independente daquilo que for apresentado, por uma questão de adequação pessoal ou porque, vamos dizer assim, se sentem obrigados, né, por causa de favores esdrúxulos, né, que receberam ou, vamos dizer assim, privilégios que usufruem. Né? Mas, tirando fora, né, essas bases que remontam desde os tempos do coronelismo, né, aqui no Nordeste do Brasil, a gente tem que observar que os discursos políticos, eles também trabalham certas categorias que nos ajudam a analisar melhor aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo passado para nós. Tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que existem argumentos que o candidato, né, oferece aos seus ouvintes naquela forma em que ele tenta se mostrar que é o melhor, que ele é aquele que está qualificado. Né? São aqueles argumentos que procuram demonstrar a sua credibilidade, a sua capacidade de fazer, ou pelo menos tentarem cumprir aquilo que promete. Né? Então, isso aí é muito forte, isso é uma das coisas que eles mais utilizam. Vejam, já foge um pouco daquela questão da utilidade, né? Ao invés de apresentarem aquelas propostas, de fato, vão ser de interesse do público, o que é que acontece? Eles terminam apenas promovendo a sua qualificação. Isso é importante, porque a gente não quer escolher uma pessoa desqualificada. É importante que a gente, sim, tenha pessoas qualificadas e que demonstrem essa qualificação. Mas
Por outro lado, a gente tem que ver que, uma vez que isso seja apresentado, nós precisamos fazer uma avaliação, por exemplo, vendo se aquilo que ele demonstra ou aquilo que ele diz ser, de fato, se coaduna com aquilo que ele foi e aquilo que ele é. Ou seja, ele diz que é o melhor, ele diz que vai fazer, desfazer, né, com tudo e todos. Aí, o que é que você faz? Você faz uma análise da sua vida pregressa, né? Ou seja, da sua vida passada. Né? Isso é importante você ver. Observar a idoneidade moral. Né? Será que existem crimes aos quais ele está sendo acusado ou aos quais ele já foi condenado, escândalos, né, que envolvam o seu nome, a sua pessoa? Essas coisas, é claro, elas vão denegrir, vão demonstrar para você que, embora ele diga que é tão bom, tão excelente, tão qualificado, ele não é assim. Né? E você tem que fazer essa avaliação e ser fiel a essa avaliação, tá certo? Veja, presunção de inocência é um discurso, ou faz parte do discurso jurídico, tá certo? No discurso político, eu acho que fica mais adequado a gente lembrar daquele ditado popular que diz que onde há fumaça, há fogo, né? Então, não é possível que uma pessoa que tem 300 processos nas suas costas, ele seja de todo assim tão ingênuo e tão inocente. Né? Então a gente precisa levar em consideração isso aí. Por outro lado, a gente tem que ver que essa personalidade, esse caráter do candidato, ele não pode ser tolhido para nós com efeitos, vamos dizer assim, efeitos especiais. Como, por exemplo, beleza, né? Tem gente que diz, eu vou votar nesse candidato porque ele é o mais bonito. Imagine que tipo de plataforma, né, legislativa ou mesmo de governo a gente vai ter simplesmente com pessoas bonitas. Né? Até porque boniteza, né, beleza, é um critério muito subjetivo. Né? O que é bonito para um não é bonito para outros, e até porque o amor cega qualquer tipo de embelezamento. Mas a questão é que, aquilo que eu falei no começo, às vezes palavras vazias, né, palavras de efeito, terminam criando essa áurea e faz com que as pessoas, ao invés de procurarem pessoas que de fato possam contribuir com a sociedade, elas terminam se encantando, né, com esses príncipes, e a gente sabe, né, logo o primeiro presidente do nosso processo democrático, ele foi eleito porque muitos eleitores achavam ele bonito, e ele terminou sendo impedido de continuar o seu mandato. Né? Então, uma coisa melhor para avaliar, né, do que, e isso envolvido, né, nessa questão da credibilidade do candidato, do que a beleza e as palavras bonitas, né, essas palavras vazias, né, na verdade, que eu quero dizer, é observar o caráter do candidato. Né? Isso é o principal. Até porque, não esqueçam, o caráter do político vai terminar refletindo o caráter dos seus eleitores. Né? Então, a gente termina sendo representado, né, por aquele que estará nesses cargos públicos. Outra coisa que a gente não pode esquecer são aqueles argumentos que procuram envolver emotivamente as pessoas. Né? São aqueles que despertam emoções. Vejam que isso também foge daquela questão do útil, né? Daquilo que é necessário ao interesse público, tá certo? Mas que move, né? Porque, é claro, a gente não é apenas razão, a gente também é emoção, e as pessoas, muitas vezes, inescrupulosamente, terminam utilizando essa parte da emoção para desviar a atenção daquilo que é necessário para se construir uma sociedade politicamente adequada ou politicamente justa para toda a sociedade, exatamente por causa dessas
grandes emoções que muitas vezes são vazias de propostas reais para as causas públicas. E o terceiro grupo de argumentos que a gente tem que observar são, e a gente precisa, na verdade, buscar, são aqueles discursos, aquelas partes dos argumentos dentro do discurso que procurem comprovar racionalmente aquilo que está sendo apresentado. Né? Porque se a gente for levado pela emoção de uma forma inescrupulosamente, muitas coisas, como, por exemplo, falácias, mentiras, promessas vazias, vão ser compradas pelo público e bastava um pouquinho de, vamos dizer assim, análise racional daquilo que está sendo apresentado para que a gente já pudesse afastar esse tipo de proposta. Muitas desse discurso racional vem muitas vezes camuflado com frases de efeito, ou aquilo que todo mundo fala porque é politicamente correto. Certas agendas nas quais os próprios candidatos não têm protagonismo nenhum, mas na hora do discurso político eles chegam e parece que estão abraçando todas as causas sociais, né, que são justas, necessárias e precisam de verdadeiras pessoas que os defendam, e eles vão lá, né, tomando o lugar daqueles que, de fato, protagonizam e poderiam levar adiante essas causas, digamos assim, socialmente importantes, tá certo? Então, não se esqueçam, por exemplo, muitas vezes se camufla o discurso racional com algumas pautas e alguns temas que envolvem, por exemplo, educação, saúde, segurança, né? E que, na verdade, a gente não vê propostas de fato específicas para cada uma dessas áreas. E aí o que é que acontece? A gente não tem educação, não tem saúde e não tem segurança, entre outras coisas. Né? Então, é importante que a gente não seja distraído, né? Tem alguns parlamentares ou alguns candidatos que vêm com esse tipo de proposta, só falam desse tipo de proposta, mas eles não têm como realizar qualquer coisa nessa esfera, porque eles não podem fazer tudo. Né? Muitas vezes, eu sempre digo para os alunos, né? Às vezes a gente, principalmente lá em hermenêutica e argumentação, né? A gente fala para os alunos, cuidado com as propostas que são feitas. Por exemplo, um parlamentar, ele pode, em alguns momentos, fazer algumas destinações orçamentárias que podem atender essas áreas. Mas, em geral, eles estão dedicados a temas específicos. Um parlamentar não pode atingir todos esses temas. Ele não pode se dedicar à educação, à saúde, à segurança, aos transportes, à economia, ao agronegócio, né, às empresas. Não, normalmente ele está focado em uma dessas áreas. Então, quando você vê alguém com esse grande leque, né, essa diversificação de temas dentro de um discurso, você já deve acender aquela luzinha e ficar desconfiado. Né? Isso aí parece ser apenas uma retórica vazia. E você deve usar a retórica analítica, né, para excluir essa retórica vazia e, dessa forma, fazer uma melhor análise e, consequentemente, uma melhor escolha. Eu creio que essas são algumas das bases, né, para que a gente, de forma eficaz, consiga separar aquilo que lá na retórica, né, a gente chama de ethos, pathos e logos. Né? Então, se você se dedicar mais a estudar isso aí, você vai ver os detalhamentos de cada um desses grupos de argumentos e até mesmo as estratégias, né, argumentativas que cada tipo de argumento desse pode apresentar para você. Ótimo, excelente. Foi uma aula maravilhosa, onde a gente fez essa divergência entre aquilo que é um discurso político e o discurso jurídico, né? E esses elementos, né,
onde você quer convencer por sugestões, aconselhamentos, a utilidade, o bem-estar, e esses exemplos e paradigmas, né, são coisas excelentes para a gente tirar aquilo que presta, né? Então, voltei aqui, Verdade. sempre atento a não ser eleito por emoção, não eleger ninguém por causa da beleza, nem por emoção. Muitas vezes você se identifica, né, o indivíduo, o político, ele é capaz de identificar a dor do eleitor de uma forma muito contundente, né? Exato. Então ele identifica aquilo que te faz raiva, ele identifica aquilo que deixa você chateado com a outra parte, com outro partido, com outra ideologia, mas nem sempre ele dá soluções, né? Nem sempre aquele discurso é útil, ele é só um discurso que analisa com certa precisão os problemas atuais, mas não necessariamente é um discurso que possa trazer algum tipo de utilidade. Deixa eu ver, a gente tem algumas perguntas aqui, mas pode ir comentando acerca disso, que aí eu vou fazer as perguntas e a gente... Ok. Uma coisa que você destacou aí, muito importante, é que às vezes, e quando eu digo às vezes, é a maioria das vezes, os políticos conseguem ver exatamente essas insatisfações que muitas vezes o eleitor tem e explora isso aí. Mas depois que ele está eleito, para nossa surpresa, né, espanto e muitas vezes decepção, ele está aliado exatamente com essas pessoas que ele estava atacando, né, na hora do seu discurso. Né? Aí depois você termina ficando, por causa da decepção, dizendo, todos os políticos são iguais, não tem jeito mesmo, e não deve ser assim. Né? Afinal de contas, quem decide é o povo, né? Quem decide é o voto do povo. Se o povo fosse mais criterioso nas suas seleções, com certeza a gente teria menos decepções. É claro que sempre vai acontecer, mas a gente teria menos decepções. É claro que isso tudo envolve um processo crítico, né? Um processo analítico, que começa com as nossas bases. Se a gente não pode fazer isso a nível nacional, a gente deve começar a fazer isso a nível local. Tá? Porque mudando os nossos representantes locais, consequentemente, a gente poderá ir para a esfera estadual e para a esfera federal, e dessa forma, quem sabe, em alguns, como eu diria, de 4 em 4 anos, né, a gente teria alguma mudança, pelo menos eu espero que os jovens possam ver essa mudança, se assim o desejarem. Né? Com certeza. Eu queria dizer a quem está participando, né, que você pode fazer perguntas enquanto a gente está falando. Depois eu estou aqui anotando tudo e depois eu paro um pouco e aí a gente abre para perguntas. Mas pode fazer enquanto você está. Não deixa a pergunta passar, não, porque se deixar, provavelmente esquece para depois, né? Então vamos lá. Vamos lá. A Maria Lúcia, ela está fazendo uma participação muito legal. Eu queria agradecer, viu, de coração, Maria Lúcia, pela sua Maria Lúcia Cabral, 58. Está aí participando ativamente, fazendo comentários, acompanhando, mostrando que, de alguma forma, demonstrando que, de alguma forma, o que a gente está fazendo aqui tem um bom valor para as pessoas, né? Aqui está dizendo o seguinte, a pergunta. O Poder Executivo tem responsabilidade social com as questões da saúde que estão acontecendo hoje e como os discursos políticos interferem ou incentivam a população a seguir esses discursos? Essa é a pergunta da Maria Lúcia Cabral. Eu imagino que tem a ver com a questão do discurso em relação ao combate ao Covid-19 e esse é um discurso, vamos dizer assim, é um discurso relativo que não é para ser eleito, né, mas é um discurso talvez no sentido de popularidade, não sei, não sei exatamente, o discurso de meio, né, um discurso de meio, ou para ser reeleito, né, mas enfim, esse discurso de meio em relação à saúde, como é que o senhor imagina e a influência dele, né? Veja,
veja que isso se insere naquela temática da saúde, né? O combate à Covid, é claro que é algo extremamente importante e, politicamente falando, na esfera do governo, e quando eu digo governo, envolvendo todos os poderes que estão envolvidos, né, não só a parte administrativa, se exigiu uma grande diversidade de ações, tá certo? Mas veja, isso aí, de fato, foi uma aplicação prática da política, tá certo? Mas vejam, a Covid, de certa forma, já está arrefecendo, tá certo? Em alguns lugares do mundo, a gente está tendo algumas pequenas retomadas, mas eu creio que, salvo, né, aconteça alguma outra catástrofe, a gente não estará voltando àquilo que aconteceu 2 anos atrás, né? Então, para este ano, se trazer nos discursos políticos essa questão do que eu fiz, do que eu não fiz, em termos de combate ou de medidas, né, com relação à saúde, é uma estratégia argumentativa para a promoção de alguns em detrimento de outros, tá certo? É claro que sempre na política, e não esqueçam disso, os políticos, eles geralmente não são inimigos, tá? Eles são apenas competidores. Eles só querem, né, eles ficam olhando para a cara do outro para ver assim, quero ver se tu vai ganhar, ou se você, eu que vou ganhar, tá certo? Se eu ganhar, quem sabe eu te ajudo da próxima vez, né? Se tu ganhar, quem sabe tu me ajuda da próxima vez. Ou seja, eles vivem competindo entre si. E eles sabem que aqueles gritos, aquelas esculhambações, aqueles escândalos discursivos não passam, né, de ferramentas que eles vão utilizar para o convencimento dos eleitores, tá certo? Então, não se enganem com respeito a essa realidade, tá? Os políticos, em geral, não são inimigos, tá? É claro que existem, sim, algumas... Toda questão tem sempre suas exceções, tá certo? Mas, em geral, eles estão ali competindo. Vamos ver quem é que consegue, né? Muitas vezes até os competidores estão dentro da mesma família e vocês sabem, né? Em família tudo termina se resolvendo com pizza e guaraná, né? Para não dizer champanhe e caviar. Então, não se engane, muitas vezes essa temática é utilizada como forma de ocultação exatamente das propostas futuras, né? E daqui para frente, né? A gente não está mais não está mais vivenciando aquilo lá. Esse ano a gente não está tendo, por exemplo, o início da pandemia e com os novos políticos a gente não vai ter novas ações. A gente vai ter apenas um conjunto de acusações, entende? De quem fez, quem não fez, quem tinha responsabilidade, quem não tinha responsabilidade, tá? É claro que, como eu disse, uma vez que a gente analise a vida pregressa, a gente deve ver, de fato, né, quem conseguiu mais eficácia naquilo que fez e aqueles que só disseram que fizeram e terminaram, por exemplo, fazendo e causando desvios do erário público, né? A gente sabe... por exemplo, que agora a gente está tendo uma série de surtos de doenças infecto-respiratórias, né? E muitos dos equipamentos que foram adquiridos e que poderiam ajudar essas pessoas, como, por exemplo, a produção de... A gente teve uma de leito de UTIs, né? E a população está necessitando de UTI e não tem. Para onde é que foram todos esses recursos, né? Aí você, ao observar esse tipo de realidade, aí você começa a ver quem foi responsável pelo quê, né? Onde foram alocados todas essas verbas
públicas, né, porque isso não é do governo, isso é do povo, o governo é que apenas faz a distribuição, né, e a partir daquilo que você consegue constatar, né, eu sei que muitas vezes é difícil, né, porque a mídia muitas vezes é manipulada e a gente termina sem informações, mas muitas coisas que às vezes a gente recebe de informação que é importante, a gente termina relevando simplesmente por causa da posição política que a gente assumiu com relação a um determinado candidato ou determinado parlamentar, né, ou membro do governo ao qual a gente tem simpatia. Né? Então a gente deve ser, na análise do discurso político, um pouco mais frio, a fim de observar o que foi feito, né, com relação àquilo que foi prometido e aquilo que está sendo apresentado, né, como proposta futura. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Com certeza, não esqueçam, há alguns anos atrás, a temática, pelo menos aqui no Nordeste, era o combate à seca, tá? E rios e rios de verbas públicas foram destinadas a isso aí, nunca se acabou com essa questão do suprimento de água para o cultivo e até mesmo para a própria sobrevivência, né, dos nossos irmãos sertanejos, não é mesmo? E agora, quem sabe, a gente vai ter uma outra pauta, uma outra temática, né, que é essa questão da Covid, né? Quem é o responsável, quem não é responsável. Né? É complicado a gente ficar nesse tipo de temática, né, de discussão, porque, na minha opinião, não sou cientista político, né, apenas analiso as narrativas, eu acho isso muito vazio. Que é também uma coisa do passado, né? Isso é uma coisa que será julgada devidamente pelos órgãos, né, de controle. Agora, é interessante verificar que, por exemplo, nas eleições para o governo federal americano, né, nos Estados Unidos, estava bem no meio dessa questão sobre a atuação do Covid, né? Então, e aí o Covid crescendo, então se preocupava bastante sobre as propostas ali para aquele combate de algo que estava emergindo, né? Emergindo naquele momento. Então, de fato, a discussão do Covid na eleição americana certamente não vai ter o mesmo impacto do que nas eleições brasileiras, né? Bom, mas deixa eu fazer uma última pergunta aqui, porque infelizmente nosso tempo já vai-se embora, Já? né? Nossa, então. Isso é bom aqui também. Eita, já. A gente falou, eu vi o senhor falando sobre retórica vazia e retórica analítica, né? No sentido de que, eu falo isso por quê? Porque eu gostaria de deixar um fio solto aqui para os nossos seguidores e alunos que estudarem um pouco mais, se informarem um pouco mais sobre a retórica em si, mas entender de que normalmente no senso comum se fala de retórica como sendo aquela coisa de manipulação, vamos dizer assim, até um termo que pode até levar a alguma coisa técnica, mas uma manipulação patética, vamos dizer, entre aspas, né? Então, somente para chamar atenção, somente para vender uma coisa, como o senhor falou, vazia. E qual seria a verdadeira intenção da retórica e qual seria a deixa que o senhor diria para quem gostaria de começar a estudar sobre isso? Será que teria um livro? Será que dá para ler Aristóteles primeiro? Será que qual é o caminho assim nesse pouco tempo que a gente tem? Aí, no caso, você está querendo saber qual a diferença entre a boa e a má retórica, né? A retórica, ela, como eu falei logo no começo, ela é muito útil, porque ela é a base de toda a análise da linguagem e toda análise de discurso, tá certo? Tudo isso é feito pela retórica, tá? Por exemplo, a retórica, ela começa, né, ela dá os primeiros passos na esfera jurídica e além da
apresentação de exemplos jurídicos dentro da retórica, também a gente encontra, por exemplo, um tratado do Empédocles com respeito à gramática. Então, o estudo da gramática, a apresentação adequada da linguagem, é algo que faz parte da esfera retórica também. Então, isso é uma boa retórica. Ou seja, aplicando para nós, falar um bom português, né, utilizar as palavras adequadas, utilizar as palavras dentro do seu contexto para que tenham o significado adequado, é uma boa retórica, tá certo? Diferentemente de você juntar um monte de palavras complicadas e difíceis e você não entender o que se está dizendo, né? Isso aí já é uma enrolação, né? Muita gente diz, eu achei o discurso muito bonito, mas não entendi nada, né? Puxa, então aí a retórica não foi eficaz, porque a boa retórica, ela procura transmitir por meio da linguagem o mais adequadamente as ideias, de forma que consiga cativar, né, persuadir adequadamente o público para um determinado alvo, para um determinado objetivo, percebe? Então a retórica, ela tem essa questão persuasiva, né, e analisa a persuasão de uma forma bastante eficaz, tá? Estudar regras de hermenêutica, estudar os tipos de argumento, né, os vários tipos de argumentação, que, por exemplo, nos cursos de direito a gente tem na área de, no estudo da hermenêutica e argumentação jurídica, é muito eficaz, ajuda bastante. Na verdade, eu acho que o curso de direito se resumiria basicamente em você conhecer bem a hermenêutica e a argumentação, a fim de que você utilize a legislação. E aí você aplica qualquer legislação. Se você não souber interpretar, não souber argumentar a legislação, e você sabe que a legislação muda, hoje é essa, amanhã é outra, daqui a pouco altera, né? Os princípios de hermenêutica permanecem e a maneira de você interpretar e argumentar vão depender da formação que o jurista tiver. Mas não é só o campo do direito que tem essa facilidade, né? Por exemplo, no campo da publicidade, no campo de marketing, né, se estuda demais isso aí, tá? Não esqueçam que os políticos normalmente são muito bem assessorados por quem? Por marqueteiros, né, que trabalham tudo, desde a apresentação pessoal, os gestos, o olhar, aquela pose, né, toda estilosa, né, o que você vai dizer, eles analisam mais do que o próprio político, né, o pensamento do público-alvo, e aí dizem para ele, fale isso, fale aquilo outro, grite isso aqui, grite aquilo lá, né? Os marqueteiros, eles promovem, né, o candidato por meio da construção de vamos dizer assim, um discurso que pode ser bom e que pode ser mau. Aí é que vem a má retórica. Quando aquela aparência não condiz com o caráter do candidato, né? Então você tem que separar, né, o rótulo do conteúdo. E a retórica, ela procura observar não só o rótulo, mas também o conteúdo. Tá certo? É por isso que a gente tem que observar, né, as questões que envolvem o caráter do orador, as emoções que ele provoca nas pessoas, se são adequadas ou são exageradas, e a racionalidade daquilo que ele está apresentando na forma, né, de argumentos racionalmente lógicos, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a falar uma coisa e conclui com outra que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando, né? É como começar a dizer que as baleias têm asas, né? Porque elas são muito bonitas, né? E que o canto das sereias é aquilo que de melhor faz para a sociedade ser democrática. O que é que tem uma coisa a ver com a outra, né? Você vem com a premissa, outra, não tem nada a ver, né? Então você tem que observar tudo isso a partir da retórica e
uma vez que você conheça as armas para se produzir um bom discurso, um discurso honesto, um discurso justo, você também vai saber quando esses mesmos instrumentos estiverem sendo utilizados inadequadamente. E aí você se previne e diz, opa, né? Isso aqui está errado. Porque aqui, por exemplo, quando eu estou querendo vender um colchão, eu dizer que ele foi apresentar alguma coisa que seja